Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo eu quero falar sobre Position Trading, que é um assunto que foi mencionado no vídeo imediatamente anterior a este no canal. Então vai ser uma oportunidade interessante de esclarecer um pouco sobre essa modalidade de trading barra investimento, porque aqui a gente já começa a chegar meio na fronteira aí em que as coisas se misturam um pouco. Então é isso, a gente se vê logo depois da vinheta. Aproveita o intervalo para se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. No vídeo anterior aqui no canal eu falei sobre as diferentes modalidades de trading quanto aos prazos operacionais. Então o Day Trading, o Swing Trading, o Position Trading, que é o tema deste vídeo aqui. E eu fiz uma argumentação, já dando um spoiler aqui para quem não viu o vídeo, mas fica a recomendação de ver assim mesmo, de que o Swing Trading, que é o intermediário, seria o melhor caminho para aqueles que querem começar. Mas, enfim, o ponto é que nos comentários veio um comentário do Fabrício, e eu já quero aqui agradecer ao Fabrício pela participação, pela contribuição aqui, em que ele fez um comentário muito interessante, né, uma pergunta na verdade. O conceito de Position Trading não se confunde um pouco com o Buy and Holding, afinal em alguns momentos eu posso querer realizar algum lucro. Então, dando contexto, Position Trading é o que a gente vai falar aqui, é uma modalidade de trading. E o Buy and Hold, para quem não está familiarizado com o jargão, né, vem do inglês literalmente assim, comprar e manter, comprar e segurar, ele é o oposto do trading. No trading, a gente parte do princípio de que já estamos iniciando a operação com a intenção de vender aquele ativo, não importa quando. Pode ser daqui 10 segundos ou pode ser daqui 10 anos, mas nós temos a intenção. E no Buy and Hold não há a intenção de vender aquilo. Então, para a gente definir o que é Buy and Hold do que é trading, a palavra intenção é chave. Por isso que eu digo aqui para o Fabrício que, em princípio, as coisas não se confundem, ou pelo menos não deveriam se confundir. Tudo bem que ocasionalmente a gente pode mudar no meio do caminho. Mas no trading é uma boa prática a gente ter um plano de trading, a gente ter ali algumas diretrizes quando a gente inicia a operação, e eu costumo falar muito das 5 perguntas. Então toda operação, antes dela ser iniciada, ela tem 5 perguntas que precisam ser respondidas, que é no que entrar, qual ativo vai entrar, com quanto entrar, que é o tamanho da posição, que é um componente fundamental do gerenciamento de risco, quando entrar, o timing, né, seria a terceira pergunta. A quarta pergunta, quando sair com lucro e quando sair com prejuízo. Quer dizer, se a operação der certo e ela se tornar lucrativa, qual é o momento que vai ter a saída dela? E se ela der errado e a gente tiver que sair ali no prejuízo, qual vai ser esse momento também? Então são 5 perguntas e é uma boa prática do mundo do trading que a gente tenha essas 5 perguntas respondidas antes de entrar numa operação. E no Buy and Hold você não precisa ter essas perguntas, porque o Buy and Hold você parte do princípio de que não tem saída. Pode acontecer de ter uma saída, mas essa saída não é planejada. A gente acaba fazendo muito analogia do trading, do Buy and Hold, por exemplo, com imóveis, com outros bens, quando a pessoa compra sem a intenção de vender. Então é aquela coisa, eu comprei um imóvel, comprei um apartamento, é para meu uso, eu vou morar dentro dele, ou eu vou alugar, mas eu não vou ficar olhando o mercado. Então temos essa diferença fundamental. E quando a gente fala de uma operação de trading, ainda que seja um position trading, que é uma operação de longo prazo, ela é uma operação de trading. Então, novamente, é uma boa prática você já entrar sabendo qual é o ponto de saída. Isso diferencia fundamentalmente de um Buy and Hold. O que acontece é que às vezes as pessoas mudam no meio do caminho. Então, um trade às vezes não sai como planejado, acaba virando um buy and hold. Quem nunca viu aquela história do sujeito que compra ações, um viés mais especulativo, aí dá tudo errado, fala, agora eu vou deixar para os meus netos, né? Ou o oposto disso.
A pessoa que entra para fazer um buy and hold, então vou comprar para fazer uma carteira para aposentadoria, uma carteira de dividendos, mas aí o mercado dá aquela subida e dá aquela coceira na mão que a pessoa vai lá e quer apertar o botão de todo jeito para colocar um dinheiro no bolso. Esse tipo de coisa representa sair do plano, né? Você planejou algo e você está desviando do seu plano. Muitos professores, instrutores, autores são radicalmente contra essa ideia de você desviar do plano quando o plano é feito. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: não é bom a gente desviar do nosso plano. Ocasionalmente a gente pode fazer isso, não é nenhum crime você transformar um buy and hold em trading ou vice-versa. Os autores, professores que são tão radicais quanto a isso, eles são radicais por uma razão, é porque isso tende a virar um hábito para muitas pessoas. Então a maioria das pessoas acaba não saindo do plano uma ou duas vezes, né? Ela sai toda vez. Aquilo que era para ser uma exceção acaba virando regra. Mas em princípio não há problema, ocasionalmente, se fazer uma mudancinha aqui e outra ali, né? Porque às vezes acontece mesmo, né? Subiu muito, nossa, eu tô com vontade de colocar isso no bolso, né? Colocar o lucro no bolso. Então não tem problema. Nesse aspecto, Fabrício e outros que estiverem assistindo o vídeo, a gente até pode dizer que em alguns momentos pode acontecer uma confusão entre essas duas abordagens. Mas, tecnicamente falando, as duas não deveriam se misturar. Então, de novo, reforçando o meu agradecimento ao Fabrício e lembrando você que está assistindo que este canal é seu, isso aqui é um espaço seu, então fique à vontade para colocar seus comentários, críticas, sugestões, serão muito bem-vindos e certamente serão considerados aqui para fazer conteúdos futuros no canal. Vamos agora falar do tal do Position Trading. Então nós sabemos que Position Trading é uma modalidade de trading e nós então temos a intenção, já desde o começo deliberada, de sair da operação. A questão é o quando. Então, tipicamente, numa operação de position trading, nós temos um horizonte de tempo que vai de alguns meses a alguns anos. É um tipo de operação de longo prazo, mas ainda é trade, porque nós, quando entramos nessa operação, nós temos um plano e esse plano pressupõe que vai acontecer a saída em algum momento. Uma coisa interessante do position trading em relação às outras modalidades, o swing trading, o day trading, além da questão do prazo mais longo, é que no position trading a gente já começa a conseguir usar de uma forma um pouco mais eficiente elementos e ferramentas da análise fundamentalista. Então lembrando que a análise fundamentalista é a análise daqueles fatores então econômicos, setoriais e empresariais do próprio ativo que explicam o preço ou que tentam explicar o preço. A análise técnica, que é a outra escola de análise popular também, além da análise fundamentalista, ela já é um pouco estranha para alguns porque ela tenta explicar o preço com base no próprio preço. Os críticos da análise técnica dizem que ela é meio circular, assim, ela não para muito em pé por conta disso. Mas enfim, esse vídeo não é para discutir sobre isso. Nas modalidades de trading, de forma geral, a gente usa muito a análise técnica, alguns chamam de análise gráfica, porque oferece melhores ferramentas, melhores conceitos para a gente trabalhar um pouco a questão do timing. A análise técnica é baseada unicamente em preços e volumes, enquanto a análise fundamentalista ela é baseada em muito mais coisas, então são diversos fatores, diversos indicadores que explicam o preço. O pessoal costuma enxergar a análise fundamentalista como mais robusta do que a análise técnica, mas ela tem uma grande limitação, que é uma limitação de timing. As informações fundamentalistas elas saem em intervalos determinados de tempo. Quando saem, elas já são meio antigas, né? Quer dizer, elas já são obsoletas. E a análise técnica nos dá mais informação que nos permite tomar decisão em tempo real, ou se não em tempo real, com pouca perda em relação ao passado. Por isso que a maior parte das operações de trading é baseada em análise técnica. Fazer day trading baseado em análise fundamentalista é fantasioso. Swing trading baseado em análise fundamentalista, bom, algumas coisas podem até ajudar um pouquinho, mas como regra geral não funciona muito bem. No position trading nós conseguimos, por conta dos prazos dilatados, usar
uma, outra ou as duas combinadas. Então, nós podemos usar estratégias de base técnica como tendências, seguir tendências. Neste gráfico, por exemplo, nós estamos vendo a direcional, o ticker é DIRR3, na periodicidade semanal, onde cada barra representa uma semana, que é a periodicidade gráfica típica usada para operações de position. Então, o que nós temos aqui na tela é uma média móvel de 50 períodos, 50 semanas. Os preços que estavam aí no movimento de congestão, no movimento lateral, romperam para cima da média, voltaram, fizeram uma retração e agora seguem subindo acima da média. Então, aqui nós temos um caso em que estamos operando tendência. Temos uma tendência alta que claramente está se desenvolvendo. Então, tendência é uma possibilidade para o position trade. Uma outra possibilidade interessante também, baseada em análise técnica, abordagem baseada em análise técnica, é o momentum. Momentum, nessa palavra que está associada a ímpeto, a ganho de aceleração. Então nós temos assim diversas técnicas, diversas estratégias, indicadores para momentum. Aqui na tela, por exemplo, eu coloquei o gráfico, novamente semanal, da Petrobras, com um indicador que são as bandas de Bollinger, né, banda de volatilidade, que é um indicador de momentum, em que quando o preço rompe para fora da banda, a gente assume que aquilo é um movimento de forte aceleração. Nós recentemente tivemos aqui algumas semanas um rompimento para fora da banda. Essa forma de usar a banda de Bollinger, inclusive, é a forma como o autor, John Bollinger, explica no livro dele que seria, entre aspas bem grandes, a forma correta de usar. Muita gente acaba usando a banda de Bollinger ao contrário, né, operando dentro da banda. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui só explicando sobre esse indicador, que é um indicador muito interessante, muito versátil, mas nesse caso usando do jeito que foi previsto, né, quando foi criado, que é rompendo para fora da banda e ganhando aceleração. Então a gente vê aqui o caso da Petrobras no gráfico semanal. Outras abordagens de análise técnica, como por exemplo o retorno à média, o uso de osciladores, já começa a funcionar de uma forma um pouco estranha, porque o retorno à média é mais voltado para a operação de curto prazo. O uso de osciladores, como o índice de força relativa estocástico, pode ser interessante em operações de tendência, por exemplo, no position, para tentar refinar um pouco as entradas. Mas, como regra geral, tendência e momentum são as abordagens técnicas preferidas no caso do position trade. E as abordagens de base fundamentalista que funcionam melhor aqui é o value investing, né, o investimento baseado em valor, buscar aquelas empresas cujas ações, o preço das ações esteja descontado em relação ao valor intrínseco, e a abordagem de crescimento, growth. Temos aí várias formas aí também de operar, né, ou de buscar e identificar ações de crescimento. Temos essas duas abordagens, podemos também combinar as duas, é possível a gente filtrar ações, ativos com base em indicadores fundamentalistas e tentar buscar algum timing com base em abordagens mais técnicas. As coisas começam a ficar mais interessantes no position trading porque a nossa caixinha de ferramentas fica mais ampla. Mas aí entra uma outra coisa que diferencia fundamentalmente o position trading, por exemplo, do buy and hold, que é a questão do gerenciamento de riscos. O position trading é trading como qualquer outro. O que muda é a periodicidade. Então as coisas que a gente usa de forma geral, principalmente quando a gente vai por essa abordagem mais técnica, são as mesmas ferramentas, os mesmos conceitos que a gente usa para swing trading, até mesmo para day trading, né? A gente só adapta para uma nova realidade temporal, para uma nova realidade gráfica. E nós temos que usar ferramentas de gerenciamento de risco, como a gente usa no caso do position trading e no day trading. Essas ferramentas, elas são tipicamente o controle do tamanho da posição, aí vem uma daquelas 5 perguntas lá, o com quanto entrar, né? Definir qual é o tamanho da nossa posição. Em alguns casos, o stop loss. Quando a gente faz abordagens de base técnica, o stop loss ele meio que se encaixa automaticamente. Tá? Muita gente que usa análise técnica para suas operações já
parte do princípio de que o stop loss é algo obrigatório ali. O pessoal de uma abordagem um pouco mais fundamentalista costuma ter uma posição aí, às vezes um pouco divergente quanto ao uso de stop loss. Por exemplo, o pessoal do Value Investing, principalmente aquele pessoal mais raiz, mais radical do Value Investing, eles costumam ser totalmente contra o uso de stop loss e aí falam assim, que se o preço cai, não é para você sair da operação, é para você comprar mais. Isso faz sentido dentro da lógica do Value Investing, né, assumindo que a empresa não perdeu seus fundamentos, mas eu, pessoalmente, eu não gosto muito dessa visão, porque nos meus anos e anos e anos de mercado financeiro, eu já vi muita gente sair com o bumbum machucado por conta dessa ideia de que caiu é para comprar mais. Mas enfim, cada um faz o que quer, né? Cada um faz aquilo que achar melhor para si. De qualquer forma, quando a gente vai fazer um position trading, é interessante e recomendável que a gente use stop loss, independentemente da abordagem técnica ou fundamentalista. É algo que não existe em buy and hold. Buy and hold e stop loss são dois conceitos meio auto-excludentes, assim, né? Eu nunca vi um holder falar de stop loss assim com alguma coisa minimamente positiva, mas outra coisa que vale mencionar sobre gerenciamento de risco é que no position trading, né, por conta da periodicidade gráfica, por conta do tempo mais expandido, as movimentações também tendem a ser mais amplas e o stop loss, por conta disso, também é maior. Então as perdas no position trading são maiores, né? Então a gente pode dizer que o risco por operação no position trading é um risco maior. Em swing trading, day trading, a gente pode colocar stops curtinhos ali, perdas pequenas. No position trading já é mais difícil fazer isso. Isso implica, então, muitas vezes a gente trabalhar com posições menores para compensar esses stops maiores. Então, por operação, por perda potencial, a gente pode dizer que o position trading ele é mais arriscado. Quer dizer, se a gente vai para um position trade com a mesma posição, com o mesmo volume de dinheiro que a gente faz um swing trading, por exemplo, um stop loss vai sair bem caro. Tá? Então é algo que a gente tem que ter em mente aqui no planejamento das operações. Outra coisa, outra característica do position trading é que, por conta do tempo expandido também, ele requer mais paciência e mais disciplina. As entradas no position trading acontecem com pouca frequência e às vezes acontecem assim, em questão de meses, às vezes anos, para a gente ter aquela entrada perfeita no position trading. Então acaba sendo um pouquinho um exercício de paciência. E aí eu quero lembrar, como eu já falei no vídeo anterior a esse, que muitos professores, escritores, gurus, etc., acabam dizendo que o position trading, por conta da movimentação percebida como mais lenta, ela não é mais lenta, tá? A movimentação é a mesma para qualquer período gráfico que você esteja olhando. Mas a gente tem a percepção de que ela é mais lenta e por conta dessa percepção acham que é mais indicado para investidores iniciantes. Eu mantenho aqui, não é. Não é, porque os feedbacks são muito demorados. Então veja, às vezes para a gente ter uma entrada perfeita no position trade pode levar meses, anos. E para a gente saber se aquela operação se desenrolou bem também pode levar meses, anos. Então para quem está aprendendo, para quem está começando, levar meses para descobrir que alguma coisa deu errado não é uma coisa muito razoável. Fica aquela visão, aquela recomendação de que o position trading seja usado por investidores assim, que já tem um pouquinho mais de experiência, que já tem um patrimônio um pouco maior, que podem se expor mais, podem ficar mais tempo, não tem aquela necessidade de ter retorno. E quem estiver começando, procurar os tempos um pouco menores, né? Os tempos mais curtos, tempos gráficos e por aí vai. Inclusive fica aí a recomendação de quem não viu o vídeo anterior de assistir aquele vídeo, quem sabe convença, né? Quem sabe convença de que o position trading não é o melhor caminho para quem está começando. Bom, é isso aí. Position trading, então, é isso. Falamos aí um pouco sobre as vantagens, desvantagens, sobre a versatilidade, porque a gente pode combinar ferramentas técnicas e fundamentalistas, e também sobre as limitações do position trading. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele seja útil de alguma forma. Não se esqueça de deixar seu comentário, deixe aí suas sugestões para outros temas, outros vídeos aqui no canal, e a gente se vê num próximo vídeo.